sempre tive uma coisa na cabeça, eu nunca quis emprego. Eu sempre quis ser o meu. Como não tinha grandes rendimentos, eu praticamente vim morar dentro do laboratório. Eu morei dentro do laboratório 2 anos. O sucesso de qualquer empresa é a honestidade. Eu tenho que ser honesto naquilo que eu estou fazendo. Seja bem-vindo a mais um podcast Relacionamento da Roy. Essa mesa de conhecimento, compartilhar experiência, um lugar que é totalmente preparado para mim, para você e para os nossos convidados. Então, assim, é muito legal. Lembrando que você tá aí, então você tem que saber. Se você já acompanha a gente, já sabe o que eu vou falar. Se você não acompanha, então agora é o momento de você dar o pause e pegar a água, caderno e caneta, porque o que a gente compartilha aqui é para botar em prática, é para fazer acontecer, beleza? Show de bola, já deu esse pause, já pegou aquela aguinha geladinha, então ótimo, maravilhoso, seja bem-vindo, vamos estar preparados, vamos estar confortáveis, vamos estar focados, porque vou te falar, hein? Quem tá sentado nessa mesa hoje, eu sempre falo isso, né? Vocês falam assim, mas você sempre fala isso. Mas, cara, é verdade. Eu sou privilegiado de ter acesso a um grupo de pessoas que agregaram muito na minha vida. E, assim, seria egoísmo meu só deixar isso pra mim. Então, essa mesa é um momento que eu compartilho e abro a porta da minha rede de network pra você poder crescer junto comigo. Então, assim, vamos junto, vamos fazer acontecer, tá? Ó, não deixa, claro, para você não perder isso, você não pode deixar de apertar aí o nosso link de inscrição, o nosso botão de inscrição, se inscreva no nosso canal, ó, ativa o sininho para que assim que entrar um novo conteúdo, a gente está aumentando, acelerando ainda mais o volume de conteúdo, você possa receber na hora, botar em prática. Então, vamos para cima, que é só o início desse grande bate-papo. Quem está sentado aqui hoje nessa mesa é ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Guilherme. Hoje ele é um dos sócios do maior laboratório da região do Lagos. Eu não sei, eu sou meio ousado. E eu vou falar que é um dos maiores laboratórios do Brasil. Cara, eu sou fã demais, e eu sou meio, muito estranho eu falar, porque minha esposa só lá trabalha há 13 anos, e cara, eu não consigo fazer ela sair de lá de jeito maneira. Eles conseguiram raptar a minha esposa de tal forma, então assim, doutor Guilherme, seja bem-vindo à nossa mesa, é uma honra poder receber o senhor aqui. Bom dia, Leandro. Queria inicialmente agradecer aí o convite da empresa por ter me convidado. Queria dizer também que o LAPEC, na realidade, ele gosta de raptar os bons funcionários, né? Então, a Natália está hoje com a gente 13 anos e temos funcionário lá há 40 anos com a gente lá. Aliás, eu estou até mentindo, 40 não, 49 anos com a gente lá. Nossa, entendeu? Nossa. Então, nós somos uma família que a gente não gosta de desagregar. A gente faz o rápido e não larga mais. Muito bom, muito bom. Assim, já entrando com o pé na porta, eu gosto de dizer o seguinte, né? É meio desafiador a gente falar sobre a gente. Mas quem é o doutor Guilherme fora do LAPEC? Quem é ele? O doutor Guilherme é uma pessoa simples, uma pessoa do interior. Eu sou nascido e criado em Miracema, RJ, aqui. Porque muita gente pensa que é Miracema do Norte, mas não é Miracema, RJ. Um lugarejozinho. Até vou te contar uma coisa interessante. Uhum. Nós viemos para Araruama em 1976. Nossa, estamos fazendo 50 anos de empresa aqui. E naquela época, Araruama tinha 45 mil habitantes. Miracema tinha 30 mil. Nossa. Hoje, Araruama, com esse progresso, com essa visão de empreendedorismo que nós tivemos, Araruama hoje está para perto de 200 mil habitantes. Com certeza. E Miracema, que tinha 30 mil, veio, infelizmente, para 27 mil. Nossa! Você vê o que é a evolução da região dos lagos. Nossa! Nossa, impactante isso. E assim, é interessante porque a gente vê, né, a evolução da região, e quando a gente começou com a empresa, né, há 10 anos atrás, dos pontos mais legais foi que a gente olhou e enxergou nos palestrantes locais, então para pessoas, empreendedores locais serem o nosso diferencial, serem a nossa representatividade.
E assim, ver o Lapec como essa referência foi muito legal. Mas assim, eu sei que começou, assim, essa história começou, né, com 5 e aí foram ficando 4, sobraram 3 ali e que realmente fizeram acontecer. Mas se tivesse para pensar nessa trajetória, doutor Guilherme, o que mais te marcou antes do Lapec se tornar uma grande empresa de referência? Bem, antes de se tornar, a ideia é quando já chegamos na região dos lagos aqui, que aquilo começou a dar um boom da época. Por quê? Foi exatamente na época que foi construída a ponte. O povo da cidade grande, Rio de Janeiro, Niterói, eles tinham final de semana para Angra, Paraty, para aquela região. Interessante. Com a Hein? chegada da ponte, com a construção da ponte Rio-Niterói, ficou fácil a vinda de muito turista para a região. E isso aqui para a gente, esse crescimento foi uma coisa que você já podia afiançar que daria certo. Já começaram a chegar os supermercados aqui para a região, e a região foi crescendo, a estrutura foi aumentando e a população crescendo, porque o local não existe, eu falo que não existe no Brasil local mais bonito que a região dos lagos. É Araruama, Saquarema, Iguaba. Nós chegamos aqui, Iguaba ainda era distrito, acho que de São Pedro da Aldeia. Olha isso. E nós nos instalamos, quando instalamos Araruama há 50 anos, nós instalamos também em Bacaxá. Nossa. E há cerca de 30 anos nos instalamos em Iguaba, Sim. há uns 10 anos em Saquarema, e agora estamos nos expandindo para Cabo Frio. Olha só. E assim, essa mente empreendedora sempre foi? Sempre teve essa visão de negócio? Ou quando você se formou, você tinha uma visão mais protocolar, né? A ideia de carreira ali, corporativa e tal. Como que foi? Não, Leandro, eu vou até te falar uma coisa. Não, eu sou uma pessoa até muito humilde e simples, mas sempre tive uma coisa na cabeça. Eu nunca quis emprego. Nossa. Não, eu sempre quis ter o meu. Mas vim de uma família humilde. Tive que estudar assim, morando na casa dos outros, morando de favor, comendo de favor. Eu fazia calendário para almoçar na casa dos outros. Eu ia visitar sabendo que ia ser convidado. Se não fosse, eu me convidava. Estrategicamente já tinha. Estratégia já tinha. Caraca. Então, mas eu tinha essa ideia. Então, nós iniciamos essa ideia de laboratório, pegamos sócios, né? Que são meus sócios, doutor Jorge Alves Janone, doutor Antônio Paulo, né? Hoje somos nós 3 que representamos a firma. Sim. Mas no início eu tive também um sócio que ficou com a gente há 30 anos trabalhando, que é o doutor Eduardo Souza Fave. Até fiz uma placa em agradecimento a ele. Que legal. Está colada lá no Lapec. Que legal. Entendeu? E nós tivemos um rapidamente que passou, foi o doutor Zé Augusto. Mas ele teve outros caminhos a seguir. Sim. E não pôde dar continuidade. Então, essa ideia de local, de localização, a gente viu um grande futuro para essa região. E hoje estamos constatando que a região dos lagos é um dos locais que mais cresce no país. A gente vê o desenvolvimento disso daqui, é surpreendente. É impressionante, né? Então, nós estamos aqui ajudando, querendo que cada vez aumente e estamos tentando contribuir para isso. Pô, muito legal, né? Nessas funções, né? Lá dentro ficou o senhor, doutor Janone e doutor Paulo. Como que é dividido, ou vocês pensaram, pela a característica de cada um, a divisão para que o negócio crescesse, ou realmente foi no andar do negócio, vendo, ó, um tem mais aptidão, o outro, e foi separando? Como foi isso? Exatamente isso. A coisa, quando é pequena, é aquele negócio, todo mundo faz tudo, né? Você cozinha, lava e passa, faz tudo. Mas depois, como a empresa foi crescendo, nós tivemos que diversificar as qualidades e o gosto para cada um. O doutor Paulo, por exemplo, que é uma pessoa que trabalhou em banco e tudo, uma pessoa que gosta de administração, ele ficou mais na parte administrativa. Entendi. Eu fiquei mais na parte científica. Então, a parte técnica, a parte da doença, eu gosto dessa parte de diagnóstico, e eu fiquei mais nessa parte. É a parte toda de implantação de técnica. E o doutor Jorge Alves Janone é um empreendedor que tem outras firmas. Ele tem, inclusive, firma na Alemanha, ele tem firma na Bélgica, ele tem uma fábrica de kits para o laboratório. Que legal! Aqueles aparelhos, ele chega negociar aparelhos para o UERJ, para coisas enormes. Nossa. Então, essa parte comercial Sim. ficou mais na mão dele,
E a gente vamos testando os aparelhos dele aí. Vocês são o principal laboratório. E para a gente foi ótimo, que todo Sim. lançamento mais novos, dos aparelhos mais novos que é lançado no mercado, nós temos acesso a ele através da importação desse sócio nosso. Quer dizer, cada um contribuiu com um fator que favoreceu no crescimento da firma. Pô, e isso é legal porque, assim, 50 anos de sociedade não é 50 dias, né? Eu costumo dizer que é um modelo de casamento diferenciado, né? Onde você tem muito altos e baixos, muitos desafios. Se fosse trazer... Qual foi o principal desafio que vocês tiveram nessa jornada de 50 anos como sócios? Qual foi o maior desafio e como que vocês conseguiram desenvolver soluções para ele? Olha, para dizer a verdade, as dificuldades são todas. Dificuldade financeira que tivemos que ultrapassar, dificuldade de tempo, porque você sabe que no início de qualquer firma, você não consegue nem se manter. Sim. Nós tivemos que buscar em outros setores o modo da nossa sobrevivência. Sim. Então, isso daí foi contribuindo que trazia experiência de outros locais. Eu, por exemplo, depois que formei, eu ainda fui para o Exército, fiquei 2 anos lá, saí como militar. Nossa. Trabalhei na Policlínica lá de Niterói, trabalhei no hospital da Polícia Militar, e isso contribuindo. O Janone foi professor de cursinho, o Dr. Paulo também, professor, chegou a dar aula aqui no Colégio Araruama. Nossa, quer dizer, cada um ia contribuindo. Depois nós tivemos outras experiências. Tivemos laboratório em Niterói, tivemos 2 laboratórios em Niterói, e tivemos um laboratório que hoje é o maior laboratório de Itapiruna. Praticamente foi a nossa firma que montou lá. Que legal! Aí, aquilo ali, na época, nós tivemos que passamos, e hoje é um grande laboratório, que é o LACI, lá de Itapiruna, que foi inaugurado e feito pela gente. Olha, interessante. E é muito legal. Pô, que bacana. Olha só, gente. Vamos pegar esse ponto aí, né? A gente está falando de uma empresa que tem 50 anos, né? E que nessa jornada surgiram e viveram outras empresas, né? E como que era a produtividade, a cabeça de vocês de conseguir organizar isso? Vamos pensar assim, doutor Guilherme, como que ele conseguiu organizar, sabendo que tinha um outro laboratório, uma outra ligação, tinha que servir o Exército? Como que você tinha essa produtividade como profissional? No meu caso aqui, eu tenho um calendário. Há pouco tempo eu tive um trabalho de um arquiteto, a gente estava fazendo, eu perguntei, mas que dia que você vai entregar? Ah, não tem condição de marcar o dia, não. Falei, então você não serve para trabalhar comigo. Se você me perguntar daqui 1 ano onde que eu vou estar, eu vou te falar o horário, tudo. Se eu não morrer, eu estarei naquele local. Pegou, gente? Pegou? Se você não tiver organização, você não progride. Então, você tem que escalonar aquilo que você quer fazer. Você tem que ter meta. E nas metas, você tem que programar a meta, como chegar ali. Então, como você disse, um casamento é difícil a 2. Você imaginou um casamento a 3? Aí a coisa acontece, altos e baixos, mas uma coisa importante, um fator que agrega muito é a amizade. Legal. E a amizade não só dos sócios, a amizade dos funcionários. Eu falo que nós não temos funcionário, nós temos sócio no lucro, porque o funcionário só participa do lucro, do prejuízo ele não participa. Nós tivemos mês que a gente não podia fazer retirada, porque a primeira opção nossa não era nem pagar o fornecedor. Sempre foi a nossa política. A primeira, o dinheiro que tem em caixa é para ser pago funcionário, porque ele tem que sobreviver daquilo. Que maneiro. Depois seria a manutenção da firma. E em terceiro, que a gente puder, a gente retirava. Quando não podia, por isso que nós tivemos que pegar empregos, trabalhar em outras firmas, para que a gente pudesse subsistir, entendeu? Muito legal, porque isso traz uma visão de longo prazo, né? É como se vocês tivessem uma visão clara do que vocês estavam construindo, que algo era bem maior, então valeria o esforço de plantar ali. Eu gosto de dizer, né, que tem sementes que demoram mais para dar frutos do que outras, e nem por isso tá errado.
Então, manter aquela semente sendo regada naquele momento, segurar um pouquinho, ter que ir em outros lugares, plantar outras coisas, faz toda a diferença para que possa construir esse canal de sucesso. Interessante isso, mas você falou um ponto aí que eu achei legal, né? Essa questão da sociedade. Né? Existe a particularidade de cada um, existe a visão. Né? E aí vocês conseguiram transmitir isso para os colaboradores. Né? E eu gosto muito de pensar, eu estava conversando com a minha esposa e eu falei assim, Nath, é legal porque é como se você conversa com um e conversa com os três ao mesmo tempo, né? Aí essa comunicação de sociedade, dos sócios, para transmitir para a cultura da empresa, para que isso se replique nos colaboradores. O que você vê que é fundamental? Que assim, é o principal ponto, Leandro. Isso aqui faz com que a comunicação chegue da forma que tem que chegar para o colaborador. Isso aí é importante. Nós temos que dizer que nós tivemos uma convivência mais de 50 anos, nós sócios. Uhum. Porque nós entramos na faculdade juntos. Olha então só. Nós tivemos quase 6 anos de convivência. É claro que nós temos as nossas divergências, sim, mas sempre temos um ponto para chegar a um ponto em comum. Porque, no final, a meta não é meu pensamento isolado. No final, eu tenho que ter alguma coisa que aumente a firma, que faça progresso para a firma. Então, nossos pensamentos ele tem que convergir para um ponto só, para a empresa. Então, aquele que estiver, às vezes, deslizando, que aquele pensamento não esteja vinculado àquele objetivo, esse pensamento, normalmente, é acatado, é trazido para aquela linha da meta. Interessante. E isso vocês foram adquirindo com a própria experiência mesmo? Ah, sim. Ano a ano ali, sim, sendo trabalhado, desenvolvido, muito legal. E interessante você ter falado que começou antes, né? 6 anos, então vamos dizer aí, 56 anos juntos, né? E você falou de amizade. E é um desafio às vezes, né? As pessoas falam que ter negócio com familiar, ter negócio com amigo é muito complicado. Como você falou, teve altos e baixos. E hoje, se você pudesse dar uma orientação, compartilhar uma estratégia sua para que tudo acabe bem na meta da empresa, o que seria essa sua estratégia? Olha, sociedade, eu tenho que dar nota 100 para a sociedade, que a nossa deu certo, nós estamos há 50 anos juntos numa sociedade, nunca tivemos assim, divergências que pudesse haver conflito, nunca tivemos conflito nenhum, porque em sociedade você tem que pensar igual casamento. Se você não ceder, não vai dar certo. Se você, se você tem um gênio daquele que eu estou certo e ninguém mais está, é melhor não ter sócio. Conviva sozinho. Se você pensar que você pode achar que o outro está certo, vamos acertar, vamos conversar, é ótima a sociedade, porque te dá liberdade. E essa liberdade faz você crescer. Eu, por exemplo, venho agora de um congresso no Rio, já vou participar outro agora em Recife. Se eu sou sozinho, como é que eu vou largar uma firma abandonada? Eu não posso. Então, nós temos liberdade, por quê? Nós temos confiança no sócio. Então, sociedade é nota 10. E assim, vamos lá, vou mais profundo nesse assunto aí. Vamos. Você falou que saiu de um congresso, está indo para outro. Hoje, você... De onde tira essa energia toda? Quantos anos trabalhando e tal? E por que ainda sente um garoto aí dentro ainda? Fluindo? Leandro, na verdade, estou com 75 anos. Nós todos, nós temos a mesma idade. Bom demais, bem demais. E uma coisa interessante, sobre essa questão de aprendizar, de ler, isso aí foi assim... Cada um tem um vício, né? Eu tive um vício de leitura que eu comecei com 6 anos. Nossa. Eu assinava revistinha, seleções, essas coisas com 6, 7 anos. E hoje eu tenho mania, eu só durmo lendo. Para não atrapalhar a esposa, o que eu falo? Falando isso, eu quero mandar um beijo para minha esposa. Aí sim! A Giovanina, que ela vai nos ouvir, entendeu? Então, Giovanina, um beijo para você. Meu crescimento veio muito de você, porque
é claro que a nossa companheira é aquela pessoa que nos influencia, que nos faz crescer. Verdade, verdade. Olha, muito legal isso aí. E entrando até nessa questão de família, né? Como que foi? É o que você falou, né? Vocês acabam que vocês teve que, nesse contexto, abraçar muitas outras frentes, né? E como que foi esse equilíbrio profissional, família? Como que você trabalhou isso? Olha, como eu, até no início, antes da gravação, a gente estava conversando, o laboratório, quando iniciou, eu morava em Miracema, doutor Paulo morava em Niterói, doutor Janone é do Rio de Janeiro, mas já estava começando a ir para Niterói, o laboratório iniciando, e não tinha condição de ninguém se manter praticamente, nós já estávamos lá, tinha feito as dívidas para poder montar o laboratório, que já começou um laboratório praticamente de médio para grande. Até vou te dizer uma coisa, não é um dos maiores do Brasil. Agora, vou dizer com todo respeito, eu não consigo tirar essa placa de dentro de mim. Acabou. Ô, Leandro, vou te falar uma coisa, nós estamos tentando isso, mas ainda não chegamos lá. Mas tudo bem, então, nesse início, como não tinha grandes rendimentos, eu praticamente vim morar dentro do laboratório. Eu morei dentro do laboratório 2 anos e alguns funcionários vieram, inclusive, morar comigo. Nossa. Nós temos funcionário que está lá comigo até hoje, que nós moramos junto no início, que é o Cláudio, que é o William, a cidade toda deve conhecê-lo, porque eles escolheram o sangue a vida inteira aí. Não, e legal que tem até deixo aqui, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal do Lapec, tem o documentário, gente. Bem bacana dos 50 anos, eu vi os 3 episódios ali, cara, bem legal, foi muito bem administrado, muito bem gravado, ver as histórias, ver ali os bastidores. Eu tenho o privilégio de ver os bastidores de dentro de casa, né? Então eu vejo o Nath conversando, trazendo. E uma coisa que eu não poderia deixar de trazer esse assunto para a mesa, mas vou chutar baixo, mas mais de 90%, 85% do corpo de colaboradores do LAPEC são mulheres. E sempre foi uma coisa que eu admirei muito, né? Porque eu vejo na figura da minha esposa e dos amigos, a gente acaba que tem essa amizade lá dentro mesmo, né? O quanto que elas se sentem valorizadas ali dentro. É algo... chega a ser disruptivo. Isso foi uma ideia desde o início? Ou realmente vocês, no caminhar, entenderam que, para o que vocês estavam construindo, as mulheres, como sempre, né, têm muito mais habilidade e muito mais capacidade de executar o que vocês tinham como negócio? Exatamente. Foi ótimo você tocar nesse assunto, porque, na realidade, o crescimento do laboratório, o progresso do laboratório, claro que a gente dá o pontapé inicial, mas o crescimento dele foi exatamente pelos colaboradores, pela equipe que o laboratório tem. Porque se não tivesse essa equipe lá, a gente não teria sucesso nenhum. Então, de pronto, eu queria até fazer um agradecimento especial a esses colaboradores, a esses que eu considero meus amigos, que eu trato eles na amizade. De vez em quando tem que puxar a orelha, mas... faz parte. Mas é coisa muito rara, porque eles compreendem bem a ideia da firma e sabem que aquilo ali não progride, não anda sem eles. Porque eles tomam, inclusive, iniciativas, eles sabem o que é bom para a firma, eles sabem o que é bom para o crescimento. Porque sabem que o crescimento da firma é o crescimento deles. Então, essa ideia de hoje ter mais mulheres trabalhando do que homens, realmente não foi assim... por escolha, não. A escolha é feita pela capacidade. Legal. Então, isso daí, a gente recebe lá cerca de 5 a 10 currículos por dia. E esses currículos são examinados, ocorrem as entrevistas. Então, aquela pessoa que está lá, hoje, trabalhando no laboratório, ela pode acreditar que ela foi escolhida entre muitos para estar lá hoje. Então, cada um que está lá é pela capacidade individual. Não foi assim, não, porque essa é mulher, porque essa tem isso, porque é parente de alguém. Não existe isso. O que está lá é pela capacidade individual de cada um. Porque aquilo ali, se não tiver capacidade, não vai haver... O laboratório é como uma orquestra.
Hoje em dia, o maestro, muito mal, não toca mais nada. Ele só levanta aquela varinha, mas não faz nada. Mas, na realidade, quem toca os instrumentos, os artistas, são eles. E hoje, esse agradecimento eu quero deixar registrado aqui a todos os funcionários do LAPEC. Pô, legal isso demais. E, assim, eu quero... eu acho que vale o... Eu costumo dizer que eu fui muito abençoado com lideranças, né? De trabalho. Eu não me lembro um líder que, no mínimo, não me agregou em algo profissionalmente e pessoalmente. Entendeu? Então eu sempre tive muito esse privilégio. E assim, ninguém constrói uma empresa, né, como vocês construíram de 50 anos e tendo colaboradores de 13, 20, 40, 45 anos. O que você entende como principal pilar dessa força na liderança? O que você acredita que é a melhor visão hoje do Dr. Guilherme? Fala, ó, isso aqui como líder é o meu pilar-chave para conseguir construir isso. Eu considero que liderança não é aquele que empurra para os outros ir na frente. Eu acho que liderança é aquele que vai à frente e tenta levar todo mundo junto. Nossa! Mesmo que não seja atrás. A pessoa está do lado, mas eu tenho que estar junto. Não tem aquele negócio de comando. Eu tive no Exército 2 anos, mas não quis ficar, exatamente porque eu acho que o comandante tem que ir junto. Muito bom. É muito fácil ficar na guerra e falar, vocês vão para a luta que eu vou sentar aqui. Eu acho melhor ir junto porque eu estou mostrando que eu estou certo naquilo que eu estou fazendo e eu junto ali, eles vão acreditar mais em mim, vão acreditar mais na liderança e mais na firma. Muito bom, muito bom. Vamos ainda entrar aí nessa questão de colaboradores, cara. É um assunto assim, eu pensei muito em como eu ia trazer esse assunto. Porque a gente, é o que eu tô falando, eu tenho alguns privilégios de ver o trabalho de vocês no olhar da liderança, no olhar do colaborador e no olhar como cliente, né? E vocês construíram e tem pessoas que estavam do início, né? E tem algumas pessoas que elas foram, né? Elas partiram, né? E eu acho que um colaborador trabalhar uma vida inteira, dedicar uma vida inteira a uma empresa, a empresa tem seus méritos. Ela tem seus méritos. E a liderança, ela puxa esse mérito, né? E quando vocês pensaram em criar um negócio, vocês viram crescer o corpo de colaboradores, né? Como que foi o momento mais difícil de encarar os colaboradores nesses 50 anos? Foi num momento de transição? Foi num momento de baixa? Foi num momento de... Vou ser mais direto. Não teve um momento mais difícil que a gente viveu, que a pandemia. Como foi isso para vocês? Sim, olhando para aquele mundo de famílias ali, sim, como que vocês se posicionaram para isso? Como vocês sabem, o laboratório ele vive de solicitação de exame de pedido médico. Uhum. A maioria dos médicos fecharam os consultórios. Então, os clientes também se resguardaram em casa. O movimento caiu quase 90%. Nós simplesmente, todos eles são testemunho do que eu vou aqui falar, nós fizemos uma reunião, chamamos todos eles, aqueles que estavam para férias, nós demos férias. Os que permaneceram, nós fizemos uma forma de diminuir naquele mês o salário, para que a ideia inicial, o início da conversa foi o seguinte, não vamos colocar ninguém para fora, não vai colocar, a firma vai permanecer com o mesmo quadro de funcionários. A ideia era continuar, vamos lutar juntos. Então, logo aconteceu o seguinte, a firma, 1 mês, 2 meses depois, surgiram os testes do Covid. E a firma, durante a pandemia, ela sobreviveu através dos testes. Nossa. Então, o nosso sócio, o Dr. Janone, ele importava da Coreia os testes, nunca faltou material para a gente, porque já chegava direto, e nós começamos a realizar, a gente realizava 150 testes por dia. Nossa. E eu ficava à frente do trabalho lá, inclusive não peguei Covid.
Claro que era uma época que morria muita gente, uma Muita época gente, perigosa, eu já mais idade também, mas lutamos, os funcionários lutaram juntos e eu queria também deixar um outro agradecimento que a gente tem, é exatamente do nosso cliente. É o cliente que hoje vem com a gente e acredita naquilo que nós estamos fazendo. Há pouco tempo nós tivemos um cliente que esteve lá conversando e ele veio e trouxe até o álbum. Quando ele nasceu, nós fizemos o teste de gravidez dele, ele pregou o laudo, o positivo do teste de gravidez, ele pregou no álbum dele, mostrando o impresso antigo e tudo. A gente se sente muita satisfação quando a gente vê alguém chegando e reconhecendo o trabalho que a gente faz. Ó, muito legal, porque agora a gente vai entrar numa outra esfera da conversa que aí eu sou apaixonado. A minha especialidade hoje é em relacionamento com o cliente, né? E aí eu começo a olhar com o meu olhar de cliente. A gente teve algumas experiências lá dentro e que sempre me surpreende. E uma das experiências que sempre me marca, né? É como a visão do cliente para vocês, ela tem essa prioridade. Né? Como que hoje vocês entenderam, né, que com essa evolução, tecnologia e tal, vocês ainda prezam pela parte humanização? O quanto que vocês acreditam e como que você vê isso para os próximos anos? Isso aí eu acho complicado, inclusive com a IA, mas a ideia, nós viemos de uma época que saúde não era prestação, era uma prestação de serviço, ela não era comércio, eu sempre falei isso. Entendi. O laboratório não é comércio, o laboratório é prestação de serviço. Você que vem da saúde, você tem que pensar sempre que alguém que você vai atender é uma pessoa que tem, muitas das vezes, ou alguém dele, algum problema de saúde ali, um reconhecimento. Outros não, vão fazer uma rotina e tudo. Então você tem que dar uma atenção maior do que alguma coisa comercial. Esse atendimento sempre foi assim, o cliente é o que a gente leva uma política, que o cliente está sempre certo, nós temos que resolver de qualquer jeito, muitas das vezes até com prejuízo da firma, e queremos sempre que o cliente, quando chega ali também, sempre tentamos fazer que a recepção fosse um lugar assim, bem, vamos dizer, bem simpático, uma coisa confortável. Nós chegamos aí há anos aí, antes, acho que foi antes do Covid, nós tivemos, inclusive, até uma música ao vivo para o cliente. Sim, eu lembro, tinha um saxofone. Tinha sax. Eu lembro. Teve violino. Muito bom, isso aí é porque não era só agradar, a gente queria também que o cliente se sentisse mais confortável. Ninguém vai muito satisfeito acordar de manhã, 6, 7 horas da manhã, em jejum. Você já vai meio irritado, mal-humorado. Ainda vai levar uma espetada de agulha. Você ainda vai muito alegre? Não, eu tenho que amenizar isso daí para eles. E para amenizar, eu tenho que dar um bom atendimento, um cafezinho, um refrigerado, um biscoito, uma música ambiente, para distrair, para ele esquecer a agulha. No final, coitado, não tem jeito, a agulha vai acontecer. E assim, muito legal porque quando eu falo de relacionamento com o cliente, eu costumo dizer que é muito diferente o que é a experiência do cliente e o que é o sucesso do cliente. Né? Então, no caso de vocês, o sucesso do cliente é realmente o exame, a coleta de exame. Sim. Ele precisa ter o resultado do exame. E eu costumo dizer que, com o sucesso do cliente, a gente só tem 50% do poder sobre aquilo. Porque os outros 50% precisam que o cliente sente na cadeira e fala, por favor, faça. Se ele não... Mas a experiência é 100% responsabilidade nossa. Aí eu costumo dizer que a gente está nesse jogo, a gente está na vantagem. Porque eu disputo 150 pontos contra 50 do meu cliente. Então, trazer esse lugar e realmente investir na experiência para que o sucesso possa acontecer e o cliente realmente criar esse compromisso, mesmo que desconfortável, né? E é muito legal, você trouxe agora um ponto, doutor. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu aprendi que na vida a gente tem que vender aquilo que o cliente quer comprar e entregar aquilo que transforma a vida dele. Então, o que vocês vende? Imagina se para chegar lá já tem uma pessoa grandona, né, o ambiente meio, uma pessoa gritando lá dentro. Mas você primeiro traz a experiência, traz e fala, olha, nós estamos aqui para cuidar de você, mesmo num momento tão difícil.
né? Às vezes não é um momento muito legal, é um momento de tensão, Sim. né? Porque a gente olha o laboratório às vezes, pô, poxa, a pessoa vai saber se está grávida ou não. Mas, cara, tem momentos delicados, né? E ver esse cuidado de vocês ali dentro, né? Quem viu o documentário, vê nos olhos das pessoas que atendem no domiciliar, né? Esse lugar de cuidado, de atenção. Pô, muito bom, muito bom. É bem legal conversar sobre isso, porque para mim é uma referência. Se hoje eu cuido, se hoje eu tenho toda essa dinâmica de relacionamento com o cliente, foi como eu falei, né? A gente estava conversando de bastidor, eu falei, pô, o Dr. Paulo foi o primeiro que palestrou no nosso evento. E a primeira coisa que ele falou para mim, quando eu falei que tinha 60 pessoas para poder ouvir o que tinha de mais valioso nele, que era o conhecimento, ele falou, cara, eu nem palestro, nem falo nada, mas eu vou lá. Não tem como negar. Então você vê a questão do servir. E aí entra a pergunta que eu quero trazer para você hoje. Doutor, nessa evolução, com todo esse contato que você vê com clientes, milhares de clientes ali, você ainda acredita que os negócios ainda estão focados em servir ou está se perdendo essa essência? Não, eu até te digo o seguinte, o sucesso de qualquer empresa é a honestidade. Eu tenho que ser honesto naquilo que eu estou fazendo, porque eu, agindo com honestidade, eu estou transmitindo confiança. E a pessoa que está indo lá fazer exame, ela está fazendo porque tem confiança no laboratório. E essa confiança, ela vai trazer sucesso para a firma e ela vai trazer, muitas das vezes, elucidar o problema que eles estão querendo. Então, a firma, trabalhando com honestidade, o que acontece? Ela faz um bem para o cliente, porque ela vai elucidar o problema, faz um bem para o pedido, que quem está pedindo é o médico, porque o médico, ele faz, às vezes, a clínica dele, ele faz o diagnóstico, mas às vezes fica pendente alguma coisa. E para aquela confirmação, o laboratório é um serviço de auxiliar médico, como o raio-x. Ele vai auxiliar aquilo que ele está pensando. Então, eu tenho que agir com honestidade, seriedade e com assertividade. Porque se eu fizer alguma coisa que não esteja dentro, honesto ou dentro da realidade, eu estou desvirtuando o pensamento dele. Então, eu tenho que chegar e colocar alguma coisa concreta na frente do cliente e na frente do médico. Então, eu acredito que essa parte do laboratório é uma parte que define a realidade. O médico pode achar que uma paciente está grávida, mas a confirmação é feita no laboratório. Um paciente pode achar que uma pessoa está com câncer, mas o exame do laboratório que vai dizer realmente está, e inclusive o médico falou que está, mas o laboratório assina que está. Inclusive é mais compromissado daquilo ali, porque você dá o laudo e assina embaixo que, olha, você está com isso. Quer dizer, então a tentativa do laboratório, não somos perfeitos, agora a gente luta e caminha tentando fazer o melhor possível de todo o trabalho que é realizado dentro da firma. Muito legal. E agora, assim, pegando aí essa questão, né, dessa visão estratégica, né, que você está trazendo e abrindo aqui nessa mesa, eu espero que você esteja entendendo isso para o seu negócio, né? Quando a gente pensa como uma visão do empreendedor, né? Eu acredito que nesses anos de experiência você tem muitos amigos que são empreendedores, que são homens de negócios. Qual é a maior qualidade que o empreendedor pode ter? Olha, a qualidade, como eu te disse, você tem que ter meta, né? E correr atrás daquela meta. A meta é você correndo e fazendo aquilo ali com princípios, com honestidade, fazendo a coisa com confiança, você vai atingir o que você quer. Persistência seria isso? Muita coisa. Persistência. Isso aí, muitas vezes você vai cair, você vai querer desistir, mas você tem que levantar e tentar chegar naquela faixa de chegada. Ela tem que estar na sua testa escrito chegada. Apesar, eu espero que essa chegada, eu não quero terminar, não. Eu quero continuar. Não, deixa. Eu quero que ela se prolongue, essa caminhada cada vez maior, mas sempre tentando chegar assim, com progresso, com crescimento, porque a gente crescendo, cresce a cidade, cresce o funcionário, o cliente fica satisfeito. E a ideia nossa é sempre o lado do bem.
né? Isso é muito legal, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? E foi uma frase que trouxe muito alguns princípios do empreendedor na mente, que é: o limite não é o fim, ele é um marco. Então, como todo marco, você pode continuar estendendo ele. Estendendo ele. Então, essa é a questão da chegada, né? Quando eu estiver chegando, eu vou estender um novo marco. Vou colocar um novo lugar e a gente sempre ter uma nova montanha que nos movimenta, né? Que faz a gente continuar a avançar. Eu vejo muito isso na mentalidade de vocês como liderança, né? Sempre tem algo a mais, sempre tem um a mais. Mas eu quero trazer para um quadro especial nosso aqui, que é o seguinte: esse quadro, ele é o quê? Nós somos uma galera que a gente gosta muito de tecnologia aqui, a gente gosta muito dessa vibe de IA, e a gente tem uma cápsula aqui, doutor Guilherme. Uma cápsula que você acabou de entrar nela, e ela te levou lá para o Guilherme começando a carreira. E aí você tem 1 minuto para falar algo para ele. O que você falaria para esse Guilherme? Guilherme, você começou com a ideia para fazer uma chegada. Mas a chegada, você não tem que pensar nela, você tem que pensar em pedaços da chegada. Pedaços da chegada são as metas. Porque para não se atropelar, você vai atingindo meta etapa por etapa. E você atingindo essas etapas, você vai chegar bem no final. Esse Guilherme, ele ia te ouvir? Não sei. Esse Guilherme ia te ouvir. Vamos ver. Muito bom, muito bom. Vamos para um momento também especial agora. Esse momento aqui é um momento de um dos nossos parceiros, tá? É a Moura Estamparia. É um presente da gente aí. Quero que você abra e veja. Aí é uma forma de a gente marcar um pouquinho esse momento, esse ambiente. Moura, se você quiser itens personalizados, camisa, caneca, tá aqui embaixo. Aqui o canal deles é só pedir. É um parceiro incrível, é um baita parceiro nosso. E temos aí esse. Além disso, gente, ó, vocês têm não só quadros, azulejos, cara, eles têm muita coisa. Tem bastante coisa legal, então eu quero que você olhe aí. Veja esse presente nosso, aí especial. Olha, da Roy. Leandro, eu fico muito agradecido aí. Aí, ó. Olha essa parte de trás aí, ó. Olha. Essa eu não contava, hein? É esse o papel da nossa personalização aí. Isso aí é o carinho que vocês têm até com os convidados que aqui vêm. Sim. E isso daí eu fico realmente agradecido até por estar participando hoje aqui do seu programa. Cara, fico feliz, é uma forma que a gente tem de personalizar realmente e trazer o quanto que é valoroso, né? Não apenas de vocês sentarem aqui, mas compartilhar de tanta riqueza, né? De tantos detalhes de aprendizado, carreira, experiência. Foi o que a gente falou, né? Podcast, se deixar, a gente fica 2, 3, 10 horas aqui contando causos e causos aí. E é muito importante, mas já caminhando para o final, o que eu queria trazer para a mesa agora, doutor Guilherme? Você eu costumo olhar como um empresário bem-sucedido. Eu acho que não é pela questão, poderíamos dizer que o sucesso ele veio por toda a sua jornada, mas eu tenho algumas particularidades que eu acredito que faz com que me inspire. Mas para o Guilherme, tirando o doutor, a pessoa Guilherme, o que é o sucesso? O sucesso para mim eu não sinto isso assim. A única coisa que eu te digo, Leandro, é o seguinte: eu me considero uma pessoa do bem. Porque até hoje, se alguma coisa que eu participei não atingiu aquilo que alguém estava esperando, não foi de minha vontade. Tudo que eu realizei na minha vida até hoje, eu não tenho inimigos em lugar nenhum, eu não trago nenhum peso nas minhas costas, entendeu? Qualquer coisa que eu tenha feito para alguém, para alguma coisa que foi para mal,
não foi por intenção. Então, a minha ideia de sucesso é o seguinte: até hoje, eu me considero uma pessoa de bem. E esse bem me levou a sucesso, como que os outros podem achar. Mas eu, como eu te disse no início, eu sou uma pessoa, eu me considero de bem e humilde até hoje. Legal. Entendeu? Eu sou aquela pessoa que gosta de ser do povo, eu gosto de ser do funcionário, saber o que está fazendo, o que está se sentindo, entendeu? Então, isso para mim é o meu sucesso, eu participar disso tudo junto. Não, e é muito legal porque assim, né? A figura dos três é interessante, porque até mesmo, não só pelos colaboradores, mas quem é cliente, quem já conversa com vocês, fala, ó, não, doutor Guilherme, cara, a gente vai aprender muito sempre com uma história. Ele sempre vai ter uma história pra gente que vai conseguir trazer muito mais clareza da informação e tal. Falei, ó, então é ótimo, é sobre isso mesmo. Eu acho que a experiência, é isso que eu admiro. Acho que eu admiro a pessoa que chega a cada momento da vida, reconhecendo que o sucesso foi poder desfrutar da experiência de viver aquilo. Né? Eu costumo dizer que o que é resultado, né? Erro ou acerto? Os dois. Resultado ele é uma consequência de uma ação. Então, se eu acerto, eu comemoro, analiso e melhoro. Se eu erro, eu sinto, analiso e corrijo. Claro. E assim a gente vive nessa evolução, né? E para que a gente agora, pô, infelizmente já encerrando... Eu queria até te dizer uma coisa. Uhum. O sucesso, eu vim pensando, o sucesso na realidade não é reconhecido pela pessoa. Você tem que ter sucesso quando os outros te reconhecem que você tem sucesso. Maneiro. Porque não adianta achar, não, eu tenho muito sucesso, tenho muito isso, tenho aquilo. Não adianta. Os outros que têm que te reconhecer como uma pessoa que atingiu aquilo que você pode considerar sucesso para uns, talvez não seja para outro. Entendi. Entendeu? Então, o importante mais é quando você tem uma firma, você tem um negócio, é que você participe dele, se sinta como se você estivesse dentro da sua família, se sinta bem. Eu falo com o funcionário, olha, você tem que se sentir aqui, o funcionário e a gente tem que se sentir como está em casa. A gente passa, muitas das vezes, mais tempo dentro de uma firma do que dentro de casa. Sim. Propriamente. Sim. Então, ali, essa família unida ali, que a gente tem, essa junção de empresa, com funcionários, com a diretoria, isso tudo tem que ter uma convivência muito boa, porque essa convivência que realmente vai levar ao sucesso, que é reconhecida pelos funcionários, olhando os diretores, e os diretores olhando os colaboradores. Entendi. E assim, falando nisso, é bem interessante, porque a gente tem um parceiro nosso do podcast, hoje é um dos principais patrocinadores nossos, que é a Solotudo. Ela hoje é o maior guia de negócios locais do Brasil. Então ela está dentro da cidade, ela tem trabalhado para poder cada vez mais divulgar, né, e dar voz ao pequeno, ao médio, que a gente costuma dizer que não é o pequeno. Né? A gente costuma dizer que um negócio que é como você falou, né? Começa cabeceando, água, fazendo tudo, não tem nada de pequeno. Tem realmente de um negócio local. Então, assim, se você quiser saber mais sobre a Solotudo, também está aqui embaixo, aqui, pode entrar em contato com a gente. A gente tem um aplicativo que é gratuito para a pessoa poder fazer a sua divulgação. Então, vale a pena aí esse lugar. E vocês investiram em Araruama. Vocês investiram na região. Você falou muito bem da região. O que você espera mais dela? Bem, a região, espero que nós cresçamos juntos, né? Porque, inclusive, nós acabamos de inaugurar, não tem meses, inauguramos a nossa nova sede lá em Saquarema. Uou! Entendeu? Que legal. É uma sede própria, muito bem instalada, e agora estamos reformando a nossa lá de Iguaba. Que maravilha. Então, a gente está acreditando no sucesso da região para que a gente também acompanhe esse crescimento. Muito bom, muito bom, muito bom. Doutor Guilherme, uma honra, que alegria, que felicidade. Pena. Gente, bota aí embaixo pra gente voltar, pra chamar ele de novo. Tem que chamar ele de novo, tem que dar motivo pra chamar ele de novo. E assim, pra finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para esse público que tá nos ouvindo. São empreendedores, galera que tá começando, galera que já tem cliente, mas ainda não sabe como avançar. O que hoje você poderia deixar de mensagem para esse pessoal? A mensagem que eu deixo é que acredite na região.
Se você caminhar certo, certamente você vai alcançar aquilo que você está almejando. Caraca. Ó, essa história de vocês dá livro, hein? Essa história de vocês dá livro, ó. Vou ver com o Serpa aqui. Serpa tem editora aí. Eu acho que é um baita livro. Eu acho que 50 anos não é 50 dias. Eu acho que uma sociedade, eu acho que mais forte do que isso. Não é uma empresa só. É uma sociedade de 50 anos. Eu acho que vale muito o livro. Já pensaram nisso? Nós temos um exemplo que tem um laboratório lá em Brasília, de 2 bioquímicas, que elas lançaram um livro contando a história e a luta delas. Realmente, nós temos uma luta, né? E é uma história de 50 anos. Quer dizer, 50 anos tem muita história para contar, né? Poxa, a empresa que hoje, ainda temos que deixar esse adendo aqui, né? A empresa que é responsável pelos exames da nossa seleção brasileira de vôlei. Caraca, que maravilha, esquecimento, cara. Poxa. Esquecimento imperdoável. Não, jamais isso. Nós somos hoje o laboratório do vôlei do Brasil. O segundo esporte mais amado. Estamos atendendo lá em Saquarema há 10 anos o vôlei. Que maravilha. Então, assim, eu acho que cabe sim um livro, eu acho que cabe uma história. Eu acho que seria de muita riqueza para as pessoas terem acesso a essa história, entender que não foi só de vitórias, né? Mas foram de degraus, de desafios que se chegaram e construíram um patamar de 50 anos de uma empresa tão sólida, né? E fico feliz de poder ver e ter isso dentro da nossa cidade, né? Eu sou um apaixonado pela minha região, eu tive a oportunidade, o privilégio de viver muita coisa fora daqui, ver grandes nomes, sentar em grandes cadeiras, mas quando eu voltava para cá, eu falava, cara, nós somos muito ricos. A nossa cidade, a nossa região é algo surreal. E eu ainda sou meio, para mim, sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. E eu vejo a nossa região sendo uma das maiores referências do Brasil. Do que a gente está fazendo, como a gente tem crescido, e com profissionais e empreendedores como vocês. Então, assim, essa nova geração precisa ter acesso a isso. Eles precisam entender que eles têm tecnologia na mão, a gente tem tecnologia, a gente tem avanço, mas se a gente não levar o nosso legado para frente, a gente vai bater cabeça lá. A gente vai tirar todo o nosso diferencial. Então, obrigado por compartilhar, obrigado por abrir aqui essa caixa preta de conhecimento, né? E desejo que Deus continue abençoando o senhor, sua família, sabe? Essa energia é muito bom, é motivador, inspiracional pra gente que tá chegando ainda, olhar e falar, quero chegar assim, com essa disposição, essa visão e esse comprometimento e esse caráter. Tá? Porque a humildade que eu vejo na sua fala não é de não se valorizar, mas de reconhecer muito outro. E isso é de poucos, isso são de raros. Então, inspira a gente e é uma honra. Tá certo? Eu que agradeço, Leandro. Eu que agradeço e a honra é minha. Show de bola. Pessoal, gostaram, gente? Cara, é loucura, cara. É loucura. Isso aqui é pra você assistir umas 3, 4 vezes, para num ponto, marca. Faz o seguinte, manda pra alguém, pô. Manda pra alguém aí, pega aí, aceita aí, pô, compartilha com pessoas, cara, uma história que vai... Se inspirou você, tá te dando caminho? Cara, você pode ajudar muita gente. E lembrando, cara, ninguém cresce sozinho. Relacionamento só tem ROI quando a gente tem troca. Entendeu? Então, até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu.